Obrigado, Fernando. Então, nós vamos retomar os trabalhos do dia 18 de setembro, na parte da manhã, com o julgamento do item 138, conselheiro Nelson Kischel, Planeta da Injeção, Comércio, Importação e Exportação de Peças Automotivas Limitada. Com a palavra ao conselheiro. Pois não, presidente. É o processo 13.971 005290/2010-22. Trata de exclusão de ofício do Simples. Aqui é no calendário 2005. Trata-se de recurso voluntário em face do acordo da 4ª turma da DRJ Fortaleza, que julgou manifestação de inconformidade improcedente ao manter a exclusão de ofício da contribuinte do Simples Federal. O Simples Nacional ele começou em 2007. Quanto aos fatos, que em 29/6/2011 foi expedido o ato declaratório executivo ADE pela DRF Blumenau, de exclusão de ofício da contribuinte do Simples Federal, por comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Contrabando e descaminho. Com efeito jurídico a partir de 1/4/2005. Eu transcrevi aqui no meu relatório o texto do ADE, né? A exclusão de que trata o presente ato declaratório produzirá efeitos a partir de 1/4/2005. Conforme disposto no inciso 5º do artigo 15 da Lei 9.317/96 e inciso 5º do artigo 24 da Instrução Normativa 355/2003. Qual é o fato? Comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Essa é uma operação muito complexa que houve na época na DRF de Blumenau. É a denominada Operação Ouro Verde. Da análise da documentação amealhada, restou constatado que a representada realizou operações de importação de forma fraudulenta. Consequentemente, foi excluída do Simples de ofício, né? A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em qualquer das seguintes hipóteses: comercialização de mercadorias objeto de contrabando desse caminho. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os artigos 13 e 14 surtirá efeito a partir, inclusive, do mês da verificação, a partir da ocorrência de qualquer dos fatos mencionados no inciso 2 a 7 do artigo anterior, o artigo 14 no caso aqui é o inciso 6, né? Comercialização de mercadorias objeto de contrabando desse caminho. Houve uma representação, né? Então isso foi, antes do ADE teve uma representação, né? Uma representação fiscal, né? Uma operação policial muito ampla, que envolveu várias empresas, né? Em relação a esse contribuinte, os fatos apurados, essa operação de importação fraudulenta, além da exclusão de ofício do Simples Federal, implicaram imposição de autos de infração para a exigência do crédito tributário, conforme 2 processos conexos
o final 2010-21 e o 2010-76. Ambos os processos tratam de crédito tributário, né? Aqui o processo só trata da exclusão do ADR. O contribuinte, desde a primeira instância, desde a DRJ, ele alega, olha, essa exclusão tem que sobrestar o processo, porque é preciso analisar o mérito, vamos dizer, primeiro que seja julgado o mérito nos processos de apuração lá do crédito tributário em face da importação fraudulenta, né? Então, a defesa, o argumento maior do contribuinte desde a primeira instância era evitar que esse processo andasse para esperar a decisão final naqueles dois processos, se a infração restasse confirmada de forma definitiva no âmbito da esfera administrativa, né? Decisão final irreformável, para culminar, então, com a exclusão aqui. Então, sempre foi, o argumento era que esse processo deveria aguardar o desfecho daqueles dois processos. Essa tese do contribuinte não prosperou e o processo, ele, por questão de distribuição de trabalho, esse processo foi para ser julgado lá em Fortaleza, né, DRF Fortaleza. Não passou pela DRJ Florianópolis. Então, a quarta turma da DRJ Fortaleza julgou a manifestação de inconformidade improcedente, né, entendendo que a exclusão por contrabando desse caminho estava caracterizada nos autos em função das peças, dos elementos de prova que constam destes autos e dos outros processos, né? Então, ciente dessa decisão da DRJ, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, reiterando, em suma, as razões já apresentadas na instância ACOR, ou seja, que os fatos imputados se não forem confirmados nos processos conexos, a exclusão de ofício neste processo não deve prosperar. Alegou prejudicialidade dos processos conexos. Alegou prejudicialidade deste processo em relação aos processos conexos, né? Aqui está invertido no meu relatório aqui. Então, a alegação dele é que este processo estaria, primeiro, sendo necessário o julgamento dos outros processos que estavam já em instâncias diversas na Receita e no CARF, né? Então, ele pediu esse sobrestamento e, no mais, que seja integralmente provido o recurso. Eu passo a analisar, então, esse é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo, né? Preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Trata-se de processo de exclusão de ofício do Simples Federal, como eu já falei, pela comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, mercadorias que ingressaram de forma ilegal, fraudulenta no país. Então, essa exclusão com efeito a partir de 1/4/2005, a partir da ocorrência da infração, né? A partir do mês seguinte da ocorrência da infração. Os fatos imputados pela fiscalização da Receita Federal, Unidade Nacional, DRF Blumenau, além da exclusão de ofício, como falei, deram origem aos autos de infração de crédito tributário de que tratam os processos final 2010-21 e 2010-76. A decisão ACOR manteve a exclusão de ofício da contribuinte do Simples Federal,
conforme o ato declaratório executivo já mencionado. Nesta instância recursal, a contribuinte, em síntese, suscitou que são infundadas as acusações de comercialização de produtos contrabandeados, descaminhados, operações de importações fraudulentas, a imputação do fisco, né? Neste processo e nos outros processos. Que os fatos imputados, além da exclusão do simples, implicaram a lavratura dos dois autos de infração, dos autos de infração que são objeto desses processos já citados. E, claro, ele, na esperança de que aqueles processos ele pudesse ter êxito, então esse processo aqui de exclusão estaria prejudicado, né? Que, por conseguinte, enquanto não houver decisão final nos citados processos conexos, os presentes autos deverão ser sobrestados, pois tratam dos mesmos fatos. Então, esses são os pontos. Eu passo a enfrentar aqui essas alegações do contribuinte. Não merecem prosperar os argumentos da contribuinte. Deve ser mantida a decisão de exclusão de ofício da contribuinte do Simples Federal pela fraude na importação de mercadorias, né? Comercialização de mercadorias objeto de contrabando, descaminho, importação de mercadorias de forma fraudulenta. Então, com efeito a partir de 1/4/2005, a exclusão. Eu fui consultar no site do CARF, em que situação aqueles dois processos suscitados aqui, mencionados, invocados pelo contribuinte, em que estágio esses processos se encontram. O processo 2010-21, aqui o final, consta que o fisco lavrou autos de infração do IPI, Imposto de Importação, IPI vinculado à importação, né? COFINS e multas diversas independentes. Imposto de Importação, multas aduaneiras. Valor do crédito tributário, 1.996.000. Quanto aos anos calendário 2005, 2006, 2007, 2008, 2010. Com multa qualificada, né? Os fatos foram apurados no âmbito da Operação Ouro Verde. Empresas de câmbio, são essas doleiros aqui, né? Quanto a essa operação, apenas para contextualização, a Receita Federal recebeu o dossiê da Polícia Federal. Isso consta do citado processo administrativo. Aqui, o objeto aqui dessa análise dos fatos, para efeito de a gente formar convicção da exclusão ou não da contribuinte do Simples. Processo 2010-21, apenas para contextualizar, conforme o ofício da Polícia Federal, né? E eu transcrevi aqui, a fim de dar seguimento à Operação Ouro Verde, especialmente quanto a providência afetas à Receita Federal do Brasil, encaminho-lhes incluso as cópias do mandado de busca e apreensão expedidos pelo meritíssimo juiz federal da Vara Federal Criminal de Florianópolis. Nos autos do processo tal, inquérito policial federal número tal, né? Relativos ao compartilhamento das provas com esse órgão federal, no caso da Receita Federal. Bem como um dossiê constituído de 3 volumes com um total de 1.210 páginas, de cópias de documentos relacionados pela força-tarefa obtidos nas buscas realizadas nas dependências aqui da Planeta da Injeção, Comércio, Importação e Exportação. A contribuinte aqui, objeto dos autos. Situada em Blumenau, né? Como parte integrante desse dossiê, consta a cópia da decisão judicial, processo número tal, processo federal, de 8/8/2005, onde, a pedido da Polícia Federal, foi afastado judicialmente o sigilo fiscal,
com fulcro no artigo 198 do CTN, de várias dezenas de pessoas jurídicas, inclusive da Roger Tour. Então, essas empresas, elas gravitavam troca de dólares em torno da Roger Tour, né? E eram operações de remessa ao exterior de dólares para importações fraudulentas, né? Eu aqui transcrevo esse texto completo, mas não vou pedir licença para não ler, mas ele faz parte aqui do meu voto, né? Então, aqui, os sócios da empresa Roger Tour são mencionados, né? E as empresas que transacionaram, que fizeram operações cambiais, operações com dólares, com essa empresa Roger Tour, né? Eles são Gonçalo, mas não são meu parente, viu? Eu também pensei assim. Então, a inteligência fiscal da nona região fiscal apurou de forma expressa que a recorrente transacionava com essa empresa Roger Tour. Tem um capítulo específico, então, aqui, que trata da Roger Tour, né? Planeta da Injeção, Comércio de Importação, de Exportação e Peças Automotivas Limitada. A empresa Planeta da Injeção, Comércio e Importação, Blumenau, tem como sócios Diego Dreger e Elizabeth Maria Dreger, né? Interessante notar que Reinaldo Dresser foi excluído do quadro societário. Isso aí, detalhes não interessa aqui no caso, mas os responsáveis pelos contratos com a Roger Tour são Reinaldo Sérgio e Clarice, né? Os contatos, né? Do fluxo de caixa e remessas ilegais. Isso aí é saída de recursos do país de forma ilegal e importação também ilegal, né? O fato conhecido durante a investigação que o grupo Roger Tour mantém uma instituição financeira clandestina tanto para operar no mercado de câmbio como para movimentar valores para terceiros, depósitos, retiradas em espécie, remessas ao exterior. Essa instituição financeira está consubstanciada nas diversas empresas do grupo que possuem contas correntes no Brasil e no exterior, utilizadas para movimentações financeiras dos clientes da Roger Tour. E um dos clientes da Roger Tour aqui é a Planeta da Injeção Limitada. Quanto à relação entre a Planeta da Injeção Limitada e a Roger Tour, observa-se que a primeira utiliza a segunda para realizar remessas ao exterior, provavelmente para pagamento de fornecedores, referente a importações subfaturadas. O esquema funciona da seguinte forma, e fica narrando aqui, é um esquema realmente complexo e que a Polícia Federal desbaratou, né? Então, passando ao largo disso, em suma, os fatos apurados, infrações imputadas, restaram mantidos por decisão final e irreformável. Nesse primeiro processo já tem decisão final e irreformável. Acórdão da Câmara Superior 9303-007, 693, terceira turma, sessão de 21/11/2018, cuja ementa eu transcrevo aqui, né? Interposição fraudulenta, né? Você vê, a Planeta da Injeção tem interposição fraudulenta, ocultação do real adquirente, né? Nessa importação fraudulenta, mediante simulação, né? Interposição, cessão do nome da empresa, infração, multa, são diversas penalidades, diversos fatos imputados que foram objeto desse processo, né? Esse decisão, portanto, confirmou a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, operação de importação de mercadorias de forma fraudulenta, preços subfaturados, né? A decisão tornou-se definitiva naquele processo, na esfera administrativa, inclusive
o débito já foi encaminhado para a inscrição em dívida ativa da União. Esse processo aqui, né? Eu transcrevo aqui a tela do encaminhamento do processo para a PFN, né? É a página 16 do meu voto aqui, né? Então, esse primeiro processo ele findo, ele acabou na instância administrativa. Quanto ao processo 2010-76, também decisão final definitiva irreformável e recorrível na esfera administrativa, conforme acordo 9303-009-805, Câmara Superior, terceira turma, sessão de 13/11/2019, do ano passado. Né? Também as infrações restaram confirmadas. Claro que tem alguma coisa de decadência, cai um período ali, uma coisa, mas em suma, a infração, esse comércio ilegal com o exterior restou mantido. Esses tributos sobre as importações, né? Imposto da importação, IPI vinculado à importação, todos esses restaram mantidos. Então, eu também transcrevi essa decisão, o acordo, né? E a emenda. O processo foi finalizado, foi concluído, conforme a tela de extrato que colaciona a seguir. Extrato de encerramento do processo. Não sei se houve pagamento, se não houve, mas aqui está como encerrado o processo na esfera administrativa. Como demonstrado, os fatos imputados pelo fisco, operações de importação de mercadorias de forma fraudulenta, importação, contrabando, foram confirmados pelas decisões finais definitivas na ordem administrativa em ambos os processos, 2010-21 e 2010-76. No último processo citado, foi reconhecida a ocorrência de infração, porém foi declarada a decadência quanto à constituição da multa, por perda de prazo pelo fisco, né? O fisco autuou já, além do prazo, houve decadência ali. Mas isso não implica que a infração não foi reconhecida. A infração ocorreu, apenas o crédito tributário não poderia ser mais exigido, e também a infração sem condições de gerar o crédito tributário, porque extrapolou o lapso temporal. Mas a infração foi reconhecida, mas a turma declarou a decadência do crédito tributário, né? Assim, não cabe revolver e rediscutir nos presentes autos os fatos já enfrentados e julgados pelas citadas decisões definitivas nos citados processos conexos. Ou seja, a recorrente realizou, sim, a comercialização de mercadorias, objeto de contrabando desse caminho, operações de importação de mercadorias de forma fraudulenta. Essa matéria, então, ela está decidida na esfera administrativa, a infração ocorreu, essa operação, né, é matéria preclusa. Portanto, a recorrente, sim, deve ser excluída do Simples Federal, com efeito a partir de 1/1/4/2005, com efeito reflexo, né? Tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Presidente, esse caso até da Rojatur, acho que já teve na nossa turma em julgamento de um desses processos, se não me engano. É conhecido, eu só vou, por conta da minha posição, quanto a essa questão de aplicação de decisões de outras turmas, eu só vou pelas conclusões, porque eu entendo que não obrigatoriamente a gente tem que adotar a mesma decisão, mas eu acho que está provado e que, de fato, a exclusão deve ser mantida, que as provas dos autos demonstram isso. Então, pelas conclusões, eu acompanho o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho pelas conclusões, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Eu acompanho o relator também, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário
Votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Passemos então ao item 139 da pauta. Conselheiro Eduardo, recorrente gráfica e editora Ictus. Funciona melhor quando abre o microfone. Esse processo aqui, senhores, é um caso de simples, mais ou menos simples e parecido com o do Camerano. Então, foi até o motivo de eu ter demorado 1 minuto para votar naquele anterior. A situação aqui é o seguinte: a contribuinte, ela era do Simples, ela deixou de pagar parcelas do Simples e ela inscreveu esse débito no parcelamento extraordinário conhecido como refis da crise, previsto na Lei 11.941 de 2009. Acontece que, notoriamente, essa lei não se prestava a parcelar débitos do Simples. Inclusive, na portaria conjunta, tem essa menção expressa na portaria conjunta da Receita com a PGFN número 6 de 2009, no artigo 1º, parágrafo 3º, fala que não é possível parcelar débitos do Simples. A recorrente, então, foi excluída do Simples, né? Não foi aceita essa suspensão de exigibilidade. E no recurso dela, ela alega, primeiro, que por conta da crise econômica, ela não conseguiu quitar seus débitos, etc. Então, que tinha débito sem conteste, não vem ao caso no litígio aqui. Mas ela defende que ela tem direito de permanecer, que quando ela entrou no Simples, ela estava quitada, então não poderia ter a retroatividade. Depois ela alegou que ela entrou no parcelamento e o parcelamento teria sido aceito, então ela não poderia ter sido excluída. Mas aceito em termos, né? Era aquele autoaceitamento, que você simplesmente dizia que você queria parcelar, e a 11.941 estabelecia que no momento futuro ia ser feita a consolidação. Eu acho importante relatar aqui que no termo de exclusão foi indicado os débitos, inclusive os períodos de cada competência e os valores de cada débito que estava em aberto. Não teve, que nem no caso que nós julgamos da House, do conselheiro Camerano, aquela questão da PGFN fazendo translado de parcelamento. E na decisão da DRJ, ela fez uma pesquisa no CIVEX e viu que na data do julgamento da DRJ, 30 de janeiro de 2014, os mesmos débitos ainda estavam em aberto. Ah, sim, e no ADE foi dado os 30 dias para regularização antes da efetiva exclusão. Então, reconhecendo que o Simples não é parcelamento próprio para débitos de... O refis não é parcelamento próprio para débitos de Simples, e não vendo nenhum nuance, nada que pudesse excusar a não regularização, já que ela foi informada, foi demonstrada e jamais foi quitada, seja por meio de outro parcelamento ou algo assim, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo a exclusão do Simples. Mas aguardo as considerações dos senhores. É isso, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Alguma dúvida? Esse caso não se assemelha ao que a gente julgou mais cedo, que era a questão da exclusão do Simples e que o débito, que foi aquela confusão, acho que era do Camerano, né? Sim. Me parece que é diferente, conselheiro Letícia, porque na verdade ele pediu adesão a um parcelamento que não podia, né? É diferente. Na verdade, o Simples nunca pôde refis, só pôde uma vez, que é recentemente, tem um parcelamento próprio para o Simples. Bem recente. Esse parcelamento você faz, desde sempre, você faz no próprio portal do Simples, você chega lá e faz o parcelamento, então tem condições específicas. Não, é só porque tinha aquela questão do que não respondia e que mas enfim, eu acho que algum caso é diferente daquele do que nós julgamos mais cedo, né? Ele é próximo, mas eu acho que ele não é igual. Naquele do Camerano teve aquela situação da Procuradoria
ter feito a alteração de modalidade do parcelamento. E teve uma questão que o conselheiro Camerano levantou, de que a própria informação para o contribuinte, se eu entendi corretamente, não foi assim a mais adequada. Eles indicaram que as inscrições, os números de inscrição em dívida ativa e o valor. Aqui você tem o período certinho, você não pagou julho de 2008, você não pagou agosto de 2008, etc. Eu estou entendendo que esse caso, ele é um pouco mais cara crachá, ele é um pouco mais direto. Você parcelou onde você não podia, e depois que você viu que não podia, você também não regularizou de forma alguma. Doutor Carlos, queria falar? Não, o relator já supriu. Ok. Podemos voltar? Doutora Letícia está na sala? Não está saindo voz. Desculpa, estou na sala, sim, estou escutando tudo. Tá ótimo. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Doutor Nelson, microfone. Desculpa. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Voto com o relator também, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 140 da pauta, conselheiro Carlos André, recorrente Luiz Gustavo Tarrago de Oliveira Nier. Presidente, esse aqui também é uma exclusão simples por existência de débitos, né? Assim, para fazer uma síntese da matéria, o que aconteceu? O contribuinte recebeu o ADE apontando débitos, né? E ele foi lá no portal do Simples, apurou os dados e pagou, né? E achou que estava resolvido, né? Muito bem. No início do ano seguinte, quando ele foi tentar pagar a primeira parcela do Simples Nacional, viu que estava excluído, né? E aí apresentou, então, a manifestação de inconformidade, alegando que tinha quitado os débitos, né? Muito bem. A DRJ, ela não conheceu da manifestação de inconformidade por intempestiva. Tá? Apesar de não ter conhecido, ela até fez o exame do mérito mesmo, né? Da manifestação da peça de defesa, né? Eu cito aqui, inclusive, um trecho do acordo que fala da matéria. Mas a questão é que ela, a razão de decidir foi a intempestividade, portanto, ela não conheceu da manifestação. Então, o contribuinte interpôs recurso voluntário, né, alegou que havia regularizado os débitos e tal. Eu trago mais um trecho aqui do recurso voluntário. Então, aqui, a questão que nós já enfrentamos nesta turma em outras oportunidades é que... Presidente, só um minutinho, eu estou sentindo um cheiro de gás forte aqui, eu vou ter que parar só um segundinho para eu dar uma olhada aqui, porque não tem ninguém. Só um minutinho. Interrompe a gravação, presidente? Não, deixa, só vai ver, dar uma verificada e já continua.
Tá fácil, não. Não consegui achar nada, desculpe, senhores. Mas não é dentro da tua casa. Eu tava sentindo o cheiro aqui no escritório, falei pros meninos para eles olharem, porque só estão os dois, o meu marido tá lá em cima, fazendo reunião também. Parece que é na minha cozinha, eu mexi em todos os botões, agora eu vou esperar um pouco, mandei eles ficarem longe, porque não sei o que tá acontecendo. Você quer sair para ver isso? Luiz, mas aí nós vamos interromper aqui. Não, você sai, fica ausente momentaneamente do julgamento desse processo e sem problema. Mas tem quórum. Tá? Tá bom, tá. Então tô saindo momentaneamente, desculpe, senhores. Vamos ver isso aí então, tá? Continuando, doutor Carlos. Primeira segurança, né? Trabalhar em casa é assim mesmo, né? Primeira questão da segurança, claro. Se está sentindo cheiro de gás, tem que ver o que é, né? Bom, então, passando aqui para o voto, nós temos uma primeira questão, porque, na verdade, como a DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, não se instaurou a fase contenciosa do processo, né? Mas eu estou afastando essa questão, dizendo em síntese o seguinte, quer dizer, correm dois prazos ao mesmo tempo. O prazo para regularizar e o prazo para impugnar o ato de exclusão, né? Os meios postos à disposição do contribuinte, e ele traz os elementos de prova para demonstrar que ele foi lá no portal do Simples, apurou os débitos, com os acréscimos calculados pelo sistema, né? E fez recolhimento. Só que esses recolhimentos, como os débitos estavam inscritos em dívida ativa, foram feitos na guia errada e sem o acréscimo dos 10% da inscrição em dívida, né? Mas ele só quando ele descobre isso é que ele apresenta. Então, o que eu estou dizendo, na linha do que temos decidido aqui, é que este procedimento cerceia o direito de defesa dele, na medida em que levou a entender que aquele ato de exclusão não produziria efeitos e que, portanto, ele não precisava apresentar
uma manifestação de inconformidade. Ele foi lá no portal do Simples, apurou os débitos, emitiu as guias e pagou. Né? Então, eu estou dizendo que, em virtude desse cerceamento do direito de defesa, há uma nulidade e que o procedimento adequado para sanar essa nulidade, lá de acordo com o artigo 69 e o 60, é a devolução do prazo para a manifestação. E, havendo a devolução desse prazo para a manifestação não é, então, intempestiva. Né? Então, com isso, eu afasto a intempestividade. Seria o caso, então, de anular a decisão de piso, mas eu também estou superando, então, na sequência, a nulidade da decisão de piso, porque eu estou entendendo, na linha do que a gente já vem decidindo, que, ao fazer isso, ele entendeu que estava quitando os seus débitos, ele adotou a conduta exigida pela norma, né, da forma como aparentemente para ele dava a solução legalmente exigida dentro do prazo legalmente exigido, né, e além disso, né, o próprio ADE não tinha os débitos discriminados, né, o que levaria também à nulidade. Então, eu estou, em síntese, votando por superar a nulidade da decisão do piso, que não conheceu a manifestação, e no mérito eu estou dando provimento, no mérito eu prefiro dar provimento, ao invés de simplesmente anular o ADE, né? Dar provimento ao recurso para declarar a ineficácia do ato declaratório número tal e manter o contribuinte no Simples. Esse é o meu voto. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Doutor Daniel. Presidente, a gente já enfrentou casos semelhantes. Realmente, uma situação é que o contribuinte não pode fazer nada diferente do que ele fez. Ele foi intimado para regularizar, fez o que ele achava que tinha regularizado e depois é surpreendido pelo fato de não ter seu pedido de adesão deferido. E a partir daí, qual é o momento que ele tem para se manifestar contra essa indeferimento? Então, concordo aí com o voto do conselheiro Carlos e acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutor Eduardo. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, superar a adição de nulidade da decisão de piso, que não conheceu da manifestação de conformidade por intempestividade, e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a ineficácia do ato declaratório executivo DRE-POA número tal, mantendo o contribuinte no Simples Nacional. Ok? Passemos, então, ao item 141, doutor Carlos André, recorrente MRL Ateliê de Calçados Limitada, EPP. Presidente, esse caso aí, o 141 e o 147, eles deveriam ser apreciados em conjunto com o 129, que está no item da pauta, está pautado dia 17. Não? Tá. Porque é uma mesma, praticamente a mesma situação fática nos três, né? E só vai se entender. Bom, podemos votar dois e depois fazer o terceiro. Não tem problema. Tá. Esse é o 141. 141 e o 147. 47, que seria do período subsequente. Período da tarde, exatamente. Período da tarde. Mas as empresas têm alguma relação entre elas? É porque, na verdade, O assunto não, a questão é assim, é que foi feita uma fiscalização na Usaflex, que é uma indústria de calçados. Certo. E a fiscalização chegou à conclusão
conclusão de que ela utilizava 3 pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas para fraudar a contribuição previdenciária. Né? Então, os processos que nós vamos julgar aqui são as 3 exclusões do Simples das 3 empresas usadas como com interpostas pessoas. Né? O item 129, o Elvídio Luiz Dil, o item 141, que é MRL, e o item 147, que é o Valtoir. Tá, então eu vou apregoar então, os 3 processos, 129, 141 e 147. Podemos julgar todos ao mesmo tempo, tá? Ok. Quer começar por qual? Vamos ao 129, que eu já faço uma síntese da matéria. Então, só para deixar claro que o 129 faz parte da pauta do dia 17, 14 horas, tá? Nós estamos julgando nesse período agora, diante do relato do conselheiro relator, ok? Item 129, então, conselheiro. Elvídio Luiz Dil, EPP. Isso, Elvídio Luiz Dil, EPP. Deixa eu abrir aqui rapidamente o... Muito bem. Então, pequena síntese, né? Na fiscalização da Usaflex, que é uma indústria de calçados, a autoridade fiscal chegou à conclusão de que a Usaflex estava utilizando 3 pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas, todas 3 inscritas no Simples Nacional, para fraudar o pagamento de contribuições previdenciárias. Né? Nesse contexto, ela efetuou o lançamento das contribuições previdenciárias na Usaflex, que seria, né, a empresa principal, a empresa mãe, considerando todos os empregados como dela, e, além disso, propôs a exclusão do Simples Nacional das 3 PJs interpostas, Elvídio, MRL e Valtoir, né, itens 129, 141 e 147 da nossa pauta. O lançamento de contribuição previdenciária, processo 11.065.722.656/2011, final 18, já foi julgado pela segunda sessão do CARF. Né? E aí os processos do Simples Nacional estão vão ser julgados juntos aqui. Muito bem. Então, neste processo que nós estamos vendo agora, o Elvídio, né, a fiscalização, ela apontou a constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas com efeitos a partir, para fazer exclusão com efeitos a partir de 31/10/2007, por 10 anos. E ela apontou, em síntese, os seguintes indícios de interposição. A contribuinte funcionava no mesmo endereço da Usaflex. Né? O senhor Elvídio foi empregado da Usaflex até 21/11/2007, ou seja, depois da constituição da pessoa jurídica. 100% do faturamento da pessoa jurídica, da contribuinte, é com a Usaflex. O peso da mão de obra na contribuinte varia, né, de 84% no ano de 2008, 77% no ano de 2009 do faturamento, enquanto a Usaflex tem apenas 5% e 6%, né, de peso da mão de obra em relação ao seu faturamento. Todo o maquinário da contribuinte é de propriedade da Usaflex. Né? Então, com esses indícios aqui sintetizados, a fiscalização concluiu que houve um deslocamento da mão de obra da Usaflex para a contribuinte, da mesma forma com as outras duas, né, de forma a fraudar a contribuição previdenciária. Então, essa é a questão posta pela fiscalização. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou o seguinte: primeiro, foi constituída regularmente pelo senhor Elvídio, que atua no negócio, não havendo sócio oculto.
A fiscalização atuou com base em conjecturas e conclusões subjetivas. O contribuinte trabalha em prédio distinto da Usaflex, com entrada própria, e os empregados têm uniforme com identificação. A contribuinte paga aluguel à Usaflex, além de pagar despesas condominiais, quer dizer, o prédio é da Usaflex, né, mas ela pagaria aluguel e despesas condominiais. O fato do senhor Elvídio ter sido empregado da Usaflex por si só não significa que seja empresa de fachada. Quanto ao faturamento, o contribuinte realiza industrialização por encomenda para a Usaflex, conforme contrato que não foi desqualificado pela fiscalização. Trata-se de terceirização, e por isso a Usaflex compra a matéria-prima, remete para o contribuinte para a industrialização por encomenda. Essa atividade exige emprego de mais mão de obra. Daí a questão do peso da mão de obra em relação ao faturamento. As máquinas são cedidas em comodato para garantir a qualidade. O risco da atividade é assumido inteiramente pela contribuinte, que suporta os custos e despesas necessários. Muito bem, esses são, em síntese, os argumentos da contribuinte. A manifestação foi julgada improcedente em primeira instância. No recurso voluntário, a contribuinte reiterou as alegações da manifestação. Em especial, ela alegou a necessidade de julgar em conjunto com o processo de lançamento da contribuição previdenciária na Usaflex. Alegou também inovação na decisão de piso em relação a 2 tópicos. Primeiro tópico, que a DRJ se utilizou na sua fundamentação de alterações ocorridas no quadro societário que não foram mencionadas pela fiscalização. A DRJ foi lá no cadastro CNPJ e viu que houve alterações no quadro societário com ingresso de diretores da Usaflex na sociedade, na contribuinte. E a DRJ utilizou informações colhidas em diligências realizadas no âmbito do processo de lançamento de contribuição previdenciária da Usaflex. Ela teria trazido informações da diligência feita naquele processo para fundamentar a decisão neste processo que estamos julgando. Então, em apertada síntese, essa é a questão, inclusive com os seus contornos fáticos, posta em julgamento. Bom, passando ao voto. Né? Primeiro, que é a questão da conexão com o processo. Conselheiro, antes de passar ao voto, nós já vamos avançar às 18 horas, tá? Então o apoio já fica ciente que nós vamos atravessar e vamos utilizar a gravação feita por mim ou pelo Dr. Carlos Andretta, ok? Apoio? Ok, presidente. Vou encerrar a gravação, aí vocês começam uma nova, ok? Não, tá, então tá. Eu vou interromper agora com a leitura do relatório e reinicio a gravação com a leitura do voto, ok, doutor Ok, Carlos? presidente.